Louvamos a Deus, irmãos, por mais esse dia que o Senhor tem nos concedido. Louvamos pela Igreja de Cristo espalhado ao redor do mundo. Hoje nós não podemos estar todos reunidos no templo, mas nós estamos unidos como corpo de Cristo. Nós vamos continuar nossos estudos sobre a oração, como ela é essencial para nossas vidas. Já vimos em aulas anteriores alguns personagens do Antigo Testamento, de como eles se chegavam, como eles se apresentavam a Deus em oração. Depois nós chegamos no Novo Testamento, o próprio Jesus, durante o seu ministério aqui na Terra, ele se retirava várias vezes para estar orando, conversando com o Pai e ensinando seus discípulos a orar. A igreja primitiva também, muito do que nós sabemos assim no seu começo, ela estava sempre reunida em oração. E hoje nós vamos ver assim, mais especificamente o apóstolo Paulo, as suas orações às igrejas. O apóstolo Paulo ele foi designado pelo próprio Senhor Jesus Cristo para levar o evangelho aos gentios. E graças a isso, nós hoje podemos ter o evangelho também aonde nós estamos. O apóstolo Paulo é considerado, e nós vamos ver hoje, assim, mais diretamente agora com o apóstolo Paulo, com as suas orações às igrejas, ele é considerado o maior missionário, o maior plantador de igreja, o maior teólogo da história, né, do cristianismo, e isso nós podemos constatar nas suas cartas, que o total são 13 cartas, umas dirigidas às igrejas e outras dirigidas para alguém especificamente. Paulo também entendia que a oração, esse contato direto com Deus, é um instrumento poderoso para a missão de evangelização no mundo. E que a igreja tinha e tem um papel fundamental nesse projeto. Nós vamos começar vendo um pouco das suas orações, a primeira em 2 Coríntios 1, de 9 a 11. Paulo ele expõe aos irmãos as lutas e sofrimentos que ele e sua equipe passaram, né, durante a primeira viagem missionária. Provavelmente ele está se referindo quando ele foi apedrejado em Listra, né, e quase morto. As pessoas até pensavam que ele estava morto, arrastaram ele para fora da cidade. E os discípulos depois chegaram e socorreram. E outras fugas que ele teve que fazer por perseguição dos judeus. Uma bem inusitada, logo no começo do seu ministério, ele teve que fugir dentro de um cesto, né? Colocaram ele dentro de um cesto e tiveram que transportá-lo por cima do muro, da muralha da cidade. E também muitos outros açoites, né? Surra que eles levavam, foram presos várias vezes. Então, ele agradece a intercessão dos irmãos e reafirma sua confiança na providência de Deus como resultado das orações da igreja. A oração intercessória era um verdadeiro auxílio para quem é objeto da intercessão e produz ações de graça nos que veem suas orações respondidas. Então, olha, Paulo sabia que enquanto ele e seus companheiros estavam naquela jornada missionária, a igreja de Corinto ela travava uma batalha por meio das suas orações. E essas orações elas deram muito resultado, porque aquele trabalho missionário naquela região teve muito sucesso. A motivação que levava o apóstolo Paulo a orar era diferente da maioria das motivações que nos levam a orar hoje em dia, referente à obra missionária, né? Grande parte das orações de Paulo está relacionadas com a sua... Grande parte das suas orações ela está relacionada com a missão, enquanto que a nossa está muito relacionada às nossas necessidades especiais, né? Pessoais, aliás. Não há nada de errado em apresentar as nossas necessidades a Deus, mas temos esquecido e subestimado a importância e o alcance de nossas orações.
quando o que está em jogo é a missão de Deus no mundo. E, então, a grande parte das orações de Paulo era voltada para a missão. Bom, agora nós vamos ver o que ele escreve para a igreja de Roma. Nós vamos ver lá em Romanos 15, 13. Paulo ele não conhecia essa igreja, mas ele sabia que muitos irmãos estavam sendo perseguidos, estavam passando necessidade. Então, ele escreve para esses irmãos. Ele fala que o Deus da esperança vos encha de toda alegria, paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Provavelmente, a primeira coisa que nós pediríamos, né, e a gente pode ver isso quando nós estamos pedindo por missionários que estão em lugares perigosos, a primeira coisa que nós pedimos é segurança e proteção. Mas, em vez disso, Paulo ora pela unidade, por alegria e paz. Ele acredita que tanto a unidade quanto a esperança seriam decisivos para o fortalecimento e testemunho da igreja naquela cidade. Aí a gente vem para hoje, né, e nós vamos perguntar para a nossa igreja, será que as pessoas que olham para a nossa igreja, principalmente nesse cenário que nós estamos passando, para as dificuldades que nós estamos tendo, o que as pessoas de fora, ou mesmo as que congregam, vê na nossa igreja? Será que elas podem ver unidade do corpo de Cristo? Alegria e paz que transbordam em esperança? Bom, muito bem. Então, Paulo ele vai exortando, ele vai fortalecendo as igrejas na fé. Ele tinha plantado muitas igrejas por todo aquele império romano, principalmente na Ásia Menor. Então, Paulo ora mesmo para as igrejas que ele não conhece, porque são frutos, muitas delas são frutos do seu ministério. Paulo ele era um homem muito inteligente, era bem estratégico, tinha uma visão muito grande. Ele procurava sistematicamente cidades maiores, né, para pregar, evangelizar, treinava os discípulos, e depois esses discípulos eles iam pregando, fazendo a mesma coisa em cidades menores da região, plantando igrejas, treinando novos discípulos, treinando novas lideranças, e assim o evangelho ia se espalhando rapidamente naquela região. Existem 21 ocasiões em que Paulo ora em suas epístolas, e em todas elas ele vincula uma situação em que a igreja está passando ou uma pessoa à missão de Deus. Então, nós vamos olhar um pouco agora para a oração que ele faz em Éfeso. Nós vamos abrir nossa Bíblia em Éfeso 3, de 14 a 20. Vamos olhar um pouco dessa oração, que é uma das orações mais ousadas da história, por sua profundidade, por seu fervor e entusiasmo com que ele pede a Deus pela vida daqueles irmãos e pelas igrejas de todas as gerações. Como nós já vimos em aulas passadas, Éfeso era uma cidade muito grande, uma cidade próspera, voltada muito para a idolatria, o ocultismo e centro de adoração da deusa Diana. Então, Paulo morou mais ou menos ali 3 anos. E durante a sua estada lá, essa cidade teve um grande impacto. Mas foi nessa cidade que eles foram atacados por uma multidão furiosa. Por quê? Muitos estavam aceitando Cristo, né? Então estavam deixando de comprar imagens, e isso refletiu no comércio, né? O comércio começou a ter um grande prejuízo. Então, houve um grande tumulto liderado pelos comerciantes, né, de imagem da deusa Diana, e eles foram para cima de Paulo, da equipe de Paulo. Se não fosse a interferência dos discípulos daquela cidade, né, dos amigos de Paulo, e de uma autoridade da cidade, o desfecho poderia ter sido trágico. Então, ele começa falando, agora em Efésios 3, de 14 a 20, que agora nós temos uma nova identidade, nós pertencemos à família de Deus. Vocês devem lembrar lá em Colossenses, quando ele diz que nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo.
Então, nós temos uma nova identidade. E ele fala, olha, que segundo a riqueza do nosso Deus, quer dizer, mediante todos os seus atributos. Esses atributos nós sabemos que são a soberania, a santidade de Deus, a sua onipresença, onisciência, onipotência e todos os demais atributos. Ele pede que por tudo isso ele nos fortaleça no nosso homem interior, isso é, na nossa mente, na nossa consciência, no nosso coração. Assim como nós temos necessidade de alimento para o nosso corpo físico, nós também precisamos ser revigorados pelo Espírito de Deus, né, pelo Espírito de Cristo, no nosso interior, dia a dia. Essa é uma oração missional cujo foco é o aprofundamento da nossa experiência com Deus e de nos tornarmos a cada dia mais parecido com Cristo. E quando ele fala, né, que nós estejamos arraigados e alicerçados em amor, esse estar arraigado, geralmente ele usa essas figuras para que a gente possa entender melhor. É como uma árvore que tem suas raízes profundas no solo, né, ela está bem firme, ou como um edifício sólido que tem sua base bem segura. Então, é essa firmeza que nós temos que ter como cristãos, essa firmeza na rocha que é Cristo. Aí o apóstolo, ele continua falando, né? Ele quer que os cristãos conheçam profundamente a Deus, experimentem todas as dimensões do amor de Cristo por nós, para que o próprio Cristo possa habitar de forma plena no coração de cada um, isso é, na sua plenitude total, né, em todas as áreas da nossa vida. Se experimentar todas as dimensões é quando ele fala, olha, a profundidade, a altura, o comprimento, tudo isso ele está se relacionando, ele está se referindo ao amor de Cristo, que nós temos que experimentar todas essas dimensões. Aí no versículo 20, aí de Éfeso, está a base da oração de Paulo. Ele fala que nós devemos ter essa consciência, ter essa firmeza, porque o Deus que nós pedimos é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder do Evangelho, esse poder que opera em nós, nos dá paz, nos dá força em meio às tribulações, restaura a vida, traz mudanças de atitudes, tem o poder de perdoar os nossos inimigos. Enfim, ele transforma o ser humano, mudando o nosso olhar em relação a Deus, em relação ao mundo e em relação aos nossos semelhantes. Essa missão de promover o Evangelho é a grande obra da igreja. E a oração é o motor que move toda essa engrenagem. A oração é um dos maiores recursos que nós temos de nos apresentar a Deus, pedir o que já está no seu coração, que é o crescimento do seu reino no mundo. Então, nós vimos assim um pouco, né, como Paulo foi apaixonado pela obra. Até quando ele estava preso, algemado, não estava podendo pregar livremente, ele falava de Jesus para a guarda, para os carcereiros, e escrevia suas cartas às igrejas, explicando o verdadeiro evangelho, exortando, fortalecendo, orando por todos. E essa oração ela chega até nós. Ele foi incansável na evangelização até o final da sua vida. Setembro, irmãos, é o mês de missões nacionais na nossa denominação. É o mês que nós nos voltamos mais para conhecer os missionários, para saber o que está sendo feito nessa obra evangelizadora do Brasil. É o mês que nós levantamos uma grande oferta para o sustento desses missionários e também para ajudar os projetos desenvolvidos pela Junta de Missões Nacionais. Bom, finalizando, que Deus nos abençoe a entender muito mais esse evangelho, que possamos aprender ainda mais com Paulo, né, o apóstolo dos gentios, a fazer parte dessa grande missão, orando, dando suporte para que o evangelho
seja anunciado a todos os povos e nações. Essa foi a última ordem de Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho para todos. E não só pregar, mas ensinar tudo o que ele deixou, né, para ser falado às pessoas que não conhecem. Se não podemos ir a lugares mais longe, nós devemos ajudar e dar suporte em oração e financeiramente. Também devemos orar por nossa igreja, por nosso fortalecimento, seja físico, emocional ou espiritual, para que possamos ter uma visão mais ampla de levar o evangelho para todos, discipular, treinar novas lideranças e assim obedecermos o ide de Jesus, expandindo o evangelho a partir do local em que nós vivemos, da nossa igreja, aqui localizada nessa igreja. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações. Um bom dia para todos.